Olá, eu sou o professor Mauro Brito e apresentarei os tópicos da aula de revisão da disciplina Direito do Trabalho. Vamos agora conhecer os tópicos. Seguindo as fontes formais do Direito do Trabalho, no Direito do Trabalho, a legislação brasileira passa pela Constituição de 1988, que, no seu artigo 7º, forma um capítulo inteiro sobre o direito do trabalho. Direito do trabalho individual, direito do trabalho coletivo, fala sobre o empregado rural, sobre o empregado urbano. Além disso, nós temos a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943. Recentemente, a CLT passou por uma revisão, com base na Lei 13.467 de 2017. Além disso, nós temos as sentenças normativas, que têm um impacto direto nos dissídios coletivos. Elas são oriundas dos tribunais regionais do trabalho. Além disso, nós temos as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho. Todos esses elementos ainda esperam os princípios do direito do trabalho. Por exemplo, as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho. Além disso, nós temos os princípios do direito trabalhista. Um deles é o indúbio pro operário, ou seja, na dúvida, o juiz sempre decidirá a favor do trabalhador. Falaremos agora sobre a relação de trabalho. Na relação de trabalho, nós temos o empregado e o empregador e, fundamentalmente, nessa relação, nós levamos em consideração o princípio da continuidade do contrato de trabalho. Um elemento que vem há muito tempo causando várias divergências na relação empregado-empregador é a situação do empregado doméstico. Isso se dá porque existe um elemento chamado trabalhador eventual. O trabalho eventual, ele sempre se confundia com o empregado doméstico. A Lei Complementar 150 de 2015, no seu artigo 1º, diz que empregado doméstico é aquele que trabalha subordinado, com serviço pessoal, oneroso, à pessoa ou família no âmbito dessa. Na legislação brasileira, há dois tipos de contrato de trabalho: o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. Além disso, nós temos o contrato intermitente, que é uma espécie de contrato por prazo determinado, que veio ao bojo da CLT por força da nova legislação, Lei 13.467 de 2017. O contrato de experiência, por exemplo, é uma espécie de contrato por prazo determinado, cuja duração não pode ultrapassar 90 dias. O contrato genérico por tempo determinado, ele tem um limite de 2 anos, podendo ser renovado uma única vez dentro desse período de 2 anos. Devo observar que, se você quiser contratar novamente o mesmo empregado, após esse período de 2 anos, deverá esperar um prazo de 6 meses. Se, por exemplo, o contrato ocorrer dentro desse interregno, esse contrato deixará de ser determinado e passará a contrato por tempo indeterminado. Qual é a grande diferença entre o contrato por prazo determinado e por prazo indeterminado? Bom, a grande diferença se dá na hora da rescisão. Uma vez que, no contrato por prazo indeterminado, havendo rescisão de contrato, deve-se, antes dele, dar ao empregado o aviso prévio, pagar a multa do FGTS de 40%, mais 10% por programa de assistência ao trabalhador. E, além disso, se na data do pagamento da rescisão, você deixar de observar a legislação que fala a respeito do dia do pagamento, pagará a multa do artigo 477 da CLT. Devo observar que, no que se refere ao contrato por prazo determinado, há obrigação dele ser escrito. O contrato por prazo indeterminado, não. Ele pode ser verbal ou pode ser tácito, que é aquele que não há manifestação da parte contratante. Falaremos agora sobre as causas de interrupção do contrato de trabalho, que nada mais é do que o afastamento do contrato. Porém, o empregador mantém todas as suas obrigações. Exemplo disso está naquele período em que o empregado se afasta da empresa para um curso de aperfeiçoamento, por exemplo. A outra forma é a de suspensão do contrato de trabalho, o que ocorre por força alheia à vontade do empregado, e pode ser de forma lícita ou ilícita.
No caso da forma ilícita, nós temos ali a ocorrência de um fato que venha a resultar em um inquérito policial. A forma lícita se dá, por exemplo, no afastamento do empregado para exercer cargo político ou uma outra questão qualquer. E nesse caso, não haverá obrigação de pagamento por parte do empregador. A dissolução do contrato de trabalho ocorre sempre que o empregado for demitido ou pedir demissão. Há também a questão da aposentadoria. Entretanto, no que se refere à estabilidade, devemos observar que foi a partir de 1988, com o advento da nova Constituição e fundamentalmente com a Lei 8.036 de 90, que nós deixamos de exercer aquela estabilidade decenal, ou seja, o empregado que tinha mais de 10 anos de casa não podia ser demitido e, se fosse, receberia, além de toda a indenização, um salário a mais por ano de contrato de trabalho na empresa. Diante da estabilidade no emprego, nós temos, por exemplo, a impossibilidade de demissão do empregado por ele ocupar o cargo de líder sindical, incluindo a suplência. Um outro tópico muito importante na estabilidade é aquele que leva em consideração a empregada grávida dentro do contrato por prazo determinado. A súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, considerando o artigo 10º dos atos constitucionais transitórios, diz hoje que a empregada, mesmo no contrato por prazo determinado, terá a estabilidade provisória pelo período de 120 dias. Agora, falaremos sobre jornada de trabalho, em especial, hora extraordinária. A jornada de trabalho pode ser entendida como o lapso temporal em que o empregado está à disposição do empregador para os seus afazeres. A legislação brasileira informa que a jornada de trabalho do empregado é de 8 horas por dia e 44 horas semanais. O horário que extrapola esse período deve ser acrescido de, no mínimo, 50% a mais. Isso se dá de segunda a sábado. Em domingos e feriados, o acréscimo será de 100%. Não se esqueça, com relação à hora extraordinária, o seu cálculo é muito simples. Suponhamos que o empregado trabalha por mês e recebe R$1.000. Nesse caso, devemos pegar o valor de R$1.000 e dividi-lo por 220, encontrando aí um resultado específico. Esse resultado será a hora de trabalho normal do empregado. Sobre ela, acrescentamos, no caso de segunda a sexta, mais 50%. Se for trabalho em feriados ou domingo, acrescentamos a esse valor 100%. Por exemplo, se o empregado ganha R$1.000 por mês, nesse valor já está incluído o descanso semanal remunerado dele. Porém, se ele faz hora extraordinária, sobre essa hora extraordinária, devemos calcular o descanso semanal remunerado e pagar, no final do mês, além de R$1.000, o valor correspondente à hora extraordinária do empregado. A legislação brasileira informa que o trabalho noturno será todo aquele exercido pelo empregado a partir das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Nesse caso, esse horário compreendido entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte será acrescido de 20%, além da hora normal. Ou seja, se ele ganha R$5 por hora, no horário noturno, terá sobre esse valor mais 20%. Fato interessante é quando o empregado trabalha no regime noturno e, além desse período, precisa fazer hora extra. Por exemplo, se ele trabalhou de 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do outro, é muito simples, ele receberá sobre essa hora mais 20%. Porém, se o empregador precisou dele, além desse horário, que horário? De 5 horas da manhã, nesse caso, ele receberá hora extra. Mas a hora extra, que acompanha o horário noturno, será acrescida de 20% mais 50%. Ou seja, se o empregado recebia R$5 por hora normal e foi para o trabalho noturno, ele receberá R$5 mais 20%. Agora, como ele ultrapassou o horário das 5 horas da manhã e, portanto, não está mais no horário noturno,
Nesse caso, ele acompanhará o horário noturno e receberá mais o valor da hora extra. Ou seja, receberá a hora normal, acrescida de 20% e acrescida de 50%, que é do horário extra. Salário é tudo aquilo que o empregado ganha durante o mês. Remuneração, porém, é tudo aquilo que terceiros pagam ao empregado. O exemplo típico é a gorjeta, em que terceiros paga pelo serviço prestado pelo empregado. Então, a soma do salário mais esse valor pago por terceiros formam o que nós chamamos de remuneração. Fato interessante a respeito de pagamentos se dá com o 13º salário. Diferente do que muitos pensam, o 13º salário não foi instituído por uma lei no seu início. Pelo contrário, foi uma bonificação oferecida pelos empregadores ao empregado. Por incrível que pareça, mas foi isso que aconteceu. Porém, com o passar dos anos, essa que era uma disposição passou a ser uma obrigação. Hoje, por exemplo, a legislação diz que o empregado que trabalha e tem carteira assinada, ele tem também direito a receber, no final do ano, até o dia 20 de dezembro, o pagamento do 13º salário, que implica em descontos da Previdência Social e do Imposto de Renda. Bom, e o que seria férias? Férias nada mais é do que um valor pago anualmente ao empregado para que ele repouse, descanse física e psicologicamente. Porém, as férias são divididas em 2 períodos. Na verdade, ela compreende 2 períodos. Em primeiro lugar, nós temos o período aquisitivo, que é aquele que conta a partir da contratação do empregado até 12 meses. Logo em seguida, nós temos o segundo período, que é o chamado período concessivo de férias, que é aquele em que o empregador, preste atenção, o empregador, dado a sua necessidade de trabalho, dará férias ao empregado. Fique atento, eu disse o empregador dará férias ao empregado. Essa é uma disposição que compete a ele, e não como muitos pensam, que parte do empregado. A Constituição Federal de 1988 trouxe também um elemento a mais a ser pago nas férias. Esse elemento chama-se 1/3 de férias constitucional. Ou seja, hoje, além do salário mensal de férias, você receberá mais 1/3. E hoje nós temos férias mais 1/3. O fato interessante sobre as férias são as férias em dobro. E o que são férias em dobro? Férias em dobro se dá quando o empregador deixa de pagar férias no período concessivo. E nesse caso, ele ultrapassa esse período. Se ele deixar de pagar as férias no período concessivo e ultrapassar 2 anos desse período, ele pagará ao empregado férias em dobro, ou seja, pagará férias normal mais uma. Fique atento, férias também comporta descontos do INSS e do Imposto de Renda. Agora nós chegamos a um tópico que trata sobre o dano moral e o assédio moral. O dano moral é aquele que atinge a dignidade do indivíduo, causando-lhe dores emocionais, psicológicas e físicas. É o chamado dano sentimental. Além do dano moral, nós temos o assédio moral. O assédio moral pode ser vertical, quando praticado por um superior hierárquico, ou horizontal, quando é praticado pelos seus pares. Fique atento, porque a responsabilidade civil pelo dano oriundo de assédio moral só será responsabilizado se isso for praticado por responsáveis pela empresa, ou seja, pelo seu chefe, pelo seu supervisor, pelo seu gerente, pelo seu diretor. Porém, se essa prática ocorreu por um amigo seu, algum colega de trabalho, a empresa não será responsabilizada. Fato importante a observar que tanto o assédio moral como o dano moral são coisas difíceis de serem comprovadas. Porém, se você conseguir reunir provas suficientes a comprovarem o dano sofrido, nesse caso, haverá uma indenização compensatória. Espero que vocês tenham gostado. Boa prova! Até logo!